Olá a todos, vamos continuar hoje nos vídeos da apresentação das funções sintáticas e como já está aqui apresentado no quadro atrás de mim, hoje vamos falar então de 4 funções que também pertencem ao predicado. No vídeo anterior falámos do complemento direto e do complemento indireto e hoje vamos falar das outras 4 funções que também estão adstritas, que também pertencem ao predicado. Predicativo do sujeito, complemento oblíquo, modificador do grupo verbal e complemento agente da passiva. Acompanhem-me. Muito bem, começamos então pelo predicativo do sujeito, que é uma função sintática que gera muitas dúvidas e normalmente suscita análises erradas por parte dos alunos. Porquê? Porque se repararmos na frase que eu aqui apresento como exemplo para a explicação que a seguir vou fazer, o Pedro é um bom aluno, nós se colocarmos aquela pergunta clássica que eu expliquei no vídeo anterior ao verbo de o Pedro é o quê? Que era a pergunta clássica que eu expliquei ser a que geraria na sua resposta a função sintática de complemento direto, aqui funcionaria na mesma, porque se eu perguntar o Pedro é o quê, a resposta é um bom aluno. No entanto, um bom aluno desempenha a função sintática de predicativo do sujeito, porque, em primeiro lugar, se quisermos fazer o segundo teste, vemos que não é possível. Embora no primeiro teste seja possível, o Pedro é o quê? Um bom aluno. O segundo teste, que era a substituição do grupo nominal por um pronome pessoal, complemento direto, aqui não é possível. Nós não conseguimos substituir um bom aluno pelo pronome o. O Pedro é o, não faz sentido, não o podemos fazer. Portanto, como é que nós podemos encontrar aqui uma regra que nos permita, sem nunca mais falhar, dizer que esta função sintática é a função sintática numa frase? Temos que perceber que o predicativo do sujeito é a função sintática que está associada aos chamados verbos copulativos, ou também designados por verbos de significação indefinida. E são estes que eu aqui apresento à frente. É o verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se e revelar-se. Dito de outra forma, sempre que numa frase nos surgir algum destes verbos, a função sintática que completa o seu sentido é sempre o predicativo do sujeito, que é um grupo nominal. A seguir, apresentamos o complemento agente da passiva. O complemento agente da passiva só existe em frases que se encontrem na voz passiva. O que é estar na voz passiva? Vai haver um vídeo aqui no canal em que iremos explorar a distinção entre voz ativa e voz passiva e as regras todas que estão subjacentes à transformação de uma frase de uma voz para outra. Agora, muito sumariamente, explico que uma frase que esteja na voz passiva é uma frase cujo sujeito é passivo, cujo sujeito é aquele elemento da frase que sofre a ação expressa pelo predicado e não, ao contrário do que acontece numa frase ativa, o sujeito não é o agente, não é o responsável pela ação expressa pelo predicado, pelo contrário, o agente sofre, é vítima, se assim quisermos dizer, sendo que vítima aqui obviamente entre aspas, a ação expressa pelo verbo. Ora, vejamos, o livro foi lido, o livro não leu, o livro foi lido. Quem é que leu o livro? O Pedro. O livro foi lido pelo Pedro. A função sintática onde está inserida a parte da frase que corresponde ao agente, ao responsável pela ação expressa pelo verbo é, portanto, o complemento agente da passiva. Esta função sintática é sempre representada por um grupo preposicional introduzido pela preposição por, simples ou contraída. Aqui está contraída com o determinante artigo definido, masculino singular, o. Por o, a contração resulta no pelo. Então, pelo Pedro, desempenha a função sintática de complemento agente da passiva, uma função, repito, que só existe em frases que se encontrem na voz passiva. E vamos falar agora do complemento oblíquo, que eu vou apresentar em comparação com o modificador do grupo verbal. Porquê que eu vou fazer a apresentação destas duas funções sintáticas com algumas comparações? Porque de facto me apercebo, enquanto professora de português há muitos anos, pelo trabalho que tenho estado a desenvolver com os meus alunos, que estas duas funções
funções sintáticas normalmente geram muitas dúvidas e há muita dificuldade na distinção entre elas. Por isso, coloquei aqui duas frases muito parecidas, sendo que na primeira apenas temos um complemento oblíquo e que na segunda, que mantive exatamente igual à primeira, acrescentei um modificador do grupo verbal. Ora, vamos lá. Então, em primeiro lugar, estas duas funções sintáticas pertencem à grande função do predicado, tal como aconteceu com o complemento direto, com o complemento indireto, com o nome predicativo do sujeito e com o complemento agente da passiva de que já falei. A diferença é que uma delas, nomeadamente a primeira, estou-me a referir ao complemento oblíquo, é imprescindível na oração ou na frase. Isto é, não podemos retirar o complemento oblíquo da frase, porque se o tentarmos fazer, a frase fica agramatical, isto é, sem sentido. Ora, façamos o teste. O Pedro foi. Se eu disser o Pedro foi, a frase fica sem sentido. Este para a escola é uma função sintática pedida para complementar o sentido do predicado, neste caso aqui representado pelo verbo ir. Esta é uma função sintática que é representada por um grupo preposicional ou por um grupo adverbial. Não acontece isso com o modificador do grupo verbal. Ora, façamos o mesmo teste. O Pedro foi ontem para a escola. Se eu retirar ontem, o Pedro foi para a escola. A frase continua gramatical. Em cima, se eu tirasse o complemento oblíquo, ela ficava agramatical. Em baixo, se eu tirar o modificador do grupo verbal, ela continua gramatical. Portanto, é uma função sintática que presta uma informação acessória, mas que, se for retirada, não altera, não impede a gramaticalidade da frase ou a frase continuar a fazer sentido. Esta função sintática é representada exatamente como o complemento oblíquo por um grupo preposicional, um grupo adverbial e também pode ser representada por uma oração. O que informações acrescenta à frase? Informações de tempo, de modo, de lugar, de causa, de finalidade, de condição, de consequência e por aí fora. Finalmente, outro teste para comprovarmos que aqui se trata de um complemento oblíquo é o facto de esta função sintática, ao contrário do complemento direto e do complemento indireto, não poder ser substituída por um pronome pessoal. O Pedro foi a, neste caso, que até seria feminino, não pode, não funciona. Finalmente, vamos a um teste que me parece a mim muito rápido e sempre infalível. É o colocarmos a pergunta à própria função. Se eu colocar a pergunta, o que fez o Pedro para a escola? Estou aqui a colocar a pergunta à função para a escola, não consigo obter uma resposta. Esta é uma pergunta que não funciona, é uma pergunta agramatical. Já em baixo, se eu colocar a pergunta para o modificador, vemos que é possível e que ela funciona. O que fez o Pedro ontem? Estou a colocar a questão à função sintática que eu quero comprovar e conseguimos. O que fez o Pedro ontem? Uma pergunta perfeitamente lógica e a resposta também seria lógica. Foi para a escola. Quando colocamos a pergunta o que fez à função sintática e a pergunta funciona e podemos obter a resposta da mesma, estamos perante o modificador do grupo verbal. Quando colocamos a pergunta e a pergunta não tem lógica e não conseguimos responder porque não há lógica nenhuma, estamos perante o complemento. No próximo vídeo vou-vos então apresentar, ainda no âmbito das funções sintáticas, como estava a dizer, o vocativo, o predicativo do complemento direto, o modificador de frase e os dois modificadores do nome, o modificador do nome positivo e o modificador do nome restritivo, e terminamos dessa forma as funções sintáticas. Por hoje fico por aqui, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, de ativar o sininho, tenho-me esquecido de vos dizer isso, mas é muito importante, ativem o sininho e já sabem, façam like e sigam-me no meu Instagram. Adeus, até ao próximo vídeo.